Hoje falaremos sobre a região Nordeste, porém antes eu vou contar um pouco da história sobre a formação da região Nordeste. O Nordeste ele foi primordialmente habitado pelos indígenas, que antes da colonização eles ajudavam os europeus na extração do pau-brasil, em troca de especiarias, que era o chamado escambo. Lembra que o escambo é a troca de mercadorias ou serviços sem o uso de moedas, né? Então, foi durante o período de colonização que eles foram sendo eliminados, devido às constantes batalhas contra os senhores de engenhos. A região, ela foi o palco do descobrimento. Os primeiros portugueses chegaram aqui por volta de 1500, sob o comando de Pedro Álvares Cabral, na atual cidade de Porto Seguro, no estado da Bahia. Foi no litoral nordestino que se iniciou a primeira atividade econômica do país, a extração do pau-brasil. Logo em seguida veio a produção de cana-de-açúcar, necessitando de mais mão de obra escrava nas lavouras. E com isso foram trazidos negros africanos, para trabalhar no cultivo e na produção do açúcar nos engenhos. Os anos depois surgiram mais imigrantes para trabalhar e assim contribuindo para o desenvolvimento econômico e cultural do Nordeste. Ok? Então, essa só foi um resuminho para a gente lembrar um pouco sobre a história da região Nordeste. Então, a região Nordeste é a região mais dividida do país. O Nordeste é considerado um local problemático, por possuir um contraste entre secas e cheias. Foi a primeira região ocupada pelos portugueses e teve uma importância econômica muito grande até o final do século XVIII, quando o cultivo da cana-de-açúcar, o maior produto da sua agricultura, começou a decair. Essa região faz fronteira com as regiões Norte, Sudeste e Centro-Oeste. Agora vamos falar um pouco dos estados e capitais. A região Nordeste é a região brasileira que possui o maior número de estados. Ela é formada por 9 estados e todos são banhados pelo Oceano Atlântico. São eles o Maranhão, o Piauí, o Ceará, o Rio Grande do Norte, a Paraíba, o Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Ok? Na demografia, o que é a demografia? É a ciência que investiga as populações humanas, que faz a contagem das pessoas. Como já vimos, a região Nordeste ela é composta por 9 estados e sua extensão territorial é de 1.554.257 km. O território nordestino ele se limita com as regiões Sul, Sudeste, Norte, ao Oeste, Centro-Oeste, ao Sudoeste e ao Norte e ao Leste, e é banhado pelo Oceano Atlântico, conforme eu falei para vocês. Então, conforme a pesquisa realizada pelo IBGE, no Censo Demográfico de 2010, a população nordestina ela totaliza 53.081.950 habitantes, compondo cerca de 28% da população residente no Brasil. E a população urbana é maior que a população rural, correspondendo aí a 73%. Então, o estado da Bahia é o mais populoso, com aproximadamente 14.016.906 habitantes. O Sergipe possui a menor concentração populacional aí da região Nordeste, com cerca de 2.068.017 habitantes. Então, essa foi aí uma contagem chamada de demografia, que é a ciência aí que faz a contagem das pessoas, tá? E falou da região Nordeste, ok? Agora vamos para os grupos étnicos que foram ou que são ainda que fazem parte aí da região Nordeste. Então, a miscigenação étnica e cultural do indígena, do branco e do negro foi o pilar para a formação da população do Nordeste. Porém, essa mistura de etnias, ela não aconteceu de forma uniforme. Ela aconteceu em algumas regiões, como no Ceará, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, e predominaram os caboclos. Já em outras, como na Bahia e no Maranhão, os mulatos eles predominaram. Os cafusos também são muito comuns lá no Maranhão.
Aproximadamente um quarto dos nordestinos, eles têm a origem europeia, mas sobretudo portuguesa. Então, essa mistura de povos, elas contribuiu para a grande diversidade cultural composta por manifestações variadas, né, que são elas: as festas típicas, as danças, os ditados populares, a religião, entre outras. Ok? Então, com essa diversidade de culturas, surgiram diferentes grupos que são característicos da região Nordeste. São eles: o jangadeiro, que é a pessoa que se dedica à pesca marítima, uma atividade que vem diminuindo ao longo dos anos, embora ela insista em conservar o seu ofício. Existe também a rendeira, que é a pessoa que realiza atividade artesanal, feita na maioria das vezes por mulheres. As rendeiras vão traçando vários tipos de renda, seja elas para almofadas, entre várias outras coisas. Temos também o coletor de coco, ele desfruta e limpa os coqueiros. Temos também o vaqueiro, que é a figura tradicional do sertão e agreste da região nordestina. O seu trabalho é árduo e contínuo. Ele passa grande parte do tempo montado a cavalo e fiscalizando as pastagens e o gado, levando muitas vezes por dezenas de quilômetros até os bebedouros. E por último, temos aí o barranqueiro, que ele vive às margens do Rio São Francisco e transporta pessoas e mercadorias, tá bom? Então, esse foi um breve resuminho aí sobre a região Nordeste, contando um pouco sobre quais são os estados e as capitais que tem dentro da região Nordeste. Falei um pouquinho também sobre a história da região, sobre a demografia, sobre os grupos étnicos que pertencem ou pertenceram a essa região. Falei sobre também os diferentes grupos, né, que ficaram característicos aí dentro da região Nordeste, né? São os que eu acabei de falar: o jangadeiro, a rendeira, o coletor de coco, o vaqueiro, o barranqueiro, enfim. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só chamar a professora que eu estou disponível, ok? Então, daqui a pouco a gente se encontra para o próximo conteúdo da próxima matéria. Tá bom? Tchau!